Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindos ao meu canal. Hoje falaremos sobre as três leis de Kepler. Mas antes de seguirmos adiante, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e não deixe de ativar o sininho para que ele possa te enviar notificações de vídeos novos. Ao final do vídeo, se você gostar, também não esqueça de deixar o seu like. Esse é um canal de ciência e espiritualidade dedicado à regeneração da humanidade e do nosso planeta Terra. Vamos ao vídeo. Primeiramente, vamos falar quem foi Johannes Kepler. Ele foi um astrônomo, astrólogo e matemático alemão. Ele viveu lá entre 1571 e 1630. Ele escreveu algumas obras, da literatura científica, e as que mais se destacaram foram essas duas aí, Mysterium Cosmographicum e Astronomia Nova. E Kepler entrou para a história depois que ele publicou, desenvolveu e calculou as suas famosas três leis de Kepler. Então, vamos entrar agora na primeira lei de Kepler. Ele definiu essa lei como lei das órbitas e disse o seguinte: os planetas descrevem órbitas elípticas com o Sol num dos focos. E antes da gente entrar nos detalhes aí da constituição dele, da lei das órbitas, vamos primeiro entender o que é uma elipse. Essa animação que vocês estão vendo aí na tela é o seguinte: se eu fixar dois pontos aí, chamado F1 e F2, isso são os focos, né? E eu traçar, por exemplo, com essa linha vermelha aí, por exemplo, um barbante, fixar o barbante com um prego, como se o prego fosse o foco 1 e o outro barbante e o outro foco 2, um outro prego. Colocar um barbante, né? Esticar esse barbante e rodar ele num lápis, e aí sim eu estou desenhando uma elipse. Uma elipse nada mais é do que uma circunferência achatada. E uma forma bem legal de desenhar ela é essa, fixando dois pontos e fazendo um lápis, um giz, uma caneta, correr ao longo de uma tela aí, de um quadro, para você poder desenhar uma elipse. Então vamos agora falar um pouquinho da característica das elipses, tá? Ela tem uma elipse, como eu falei, ela nada mais é do que uma circunferência achatada. Ela tem o que a gente chama de essa letra A aí, que é o semi-eixo maior, ou seja, é a metade do eixo maior, esse eixo horizontal que faz aí, que é o maior eixo da elipse, né? E também tem um semi-eixo menor, que a gente vai chamar de B, tá? Os focos da elipse estão aí, como vocês já viram na animação anterior, né? A partir dos focos que a elipse ela é desenhada, né? E a gente tem essa distância C, que nada mais é do que a distância de todo o foco 1, né? Ou do foco 2, no caso aí está referenciado ao foco 1, que é a distância até a origem da elipse, né? Ou seja, o ponto onde o eixo maior se encontra com o eixo menor. A elipse ela tem uma característica que a gente chama de excentricidade, tá? E a excentricidade da elipse ela pode ser definida por essa equaçãozinha aí, que é a raiz quadrada de a ao quadrado, né? Ou seja, o semi-eixo maior ao quadrado, menos b ao quadrado, que é o semi-eixo menor, divididos por a, que é o semi-eixo maior, tá? Uma outra equaçãozinha que a gente gera a partir da elipse é que o C, que nada mais é que essa distância dos focos até a origem da elipse, né, é igual a excentricidade vezes o A, vezes o semi-eixo maior. O B, a gente pode derivar o B, né, a partir dessas equações anteriores. Então, o semi-eixo menor, ele é igual a AA, né, vezes a raiz de 1 menos a excentricidade ao quadrado. Agora, nessa animação aí, vocês podem ver, eu deslizo uma slide bar, né? Isso aí inclusive faz parte de um app que eu fiz, um app chamado Gravidade, para você desenhar uma elipse, né? Você vê como é que desenha uma elipse. Então você vai deslizando ali a slide bar embaixo, você vai vendo ali, ó, que à medida que eu vou alterando a excentricidade da elipse, a elipse ela vai cada vez se achatando mais, até chegar a 0,99, que é o limite, né? Quando a excentricidade é 1, a elipse ela já não é mais uma elipse, ela é uma reta. Excentricidade zero, ela é um círculo perfeito. Então, à medida que eu vou aumentando a excentricidade, a elipse vai cada vez mais se achatando. Vamos fazer um exemplozinho agora para a gente entender isso melhor. A matemática da elipse, né? Qual é a excentricidade de uma elipse que tem um eixo maior de 20 centímetros e um eixo menor de 16 centímetros? Então vamos desenhar a elipse, tá? Ela está em escala aí, tá? O eixo maior com 20 centímetros e o eixo menor com 16 centímetros. Ele quer saber a excentricidade. Então a excentricidade ela é dada por essa equação que vocês estão vendo na tela. Vamos jogar os dados. Quem é o A? O A é o semi-eixo maior. Então, se o eixo maior vale 20,
o A, que é o semi-eixo menor, é 20 divididos por 2, elevado ao quadrado, menos o semi-eixo menor ao quadrado, mais uma vez, o eixo menor ele é 16 centímetros, o semi-eixo é metade disso, ou seja, 16 dividido por 2, elevado ao quadrado, dividido novamente por A, que é 20 sobre 2. Tá? Vamos começar a fazer essas contas, né? Isso é igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado, menos 8 ao quadrado, divididos por 10. Tá? Fica bem fácil fazer essa conta. 10 ao quadrado é 100, menos 8 ao quadrado é 64. A raiz quadrada de tudo isso, dividido por 10, vai dar raiz de 36 sobre 10, que é igual a 6 sobre 10, que vai dar 0,6. Ou seja, a excentricidade dessa elipse é 0,6. Tá? Vamos fazer mais umzinho? Então vamos lá. Qual é a distância dos focos dessa elipse ao seu centro? Bom, a gente já sabe que a excentricidade foi calculada, 0,6. E é simples, a distância dos focos dessa elipse ao seu centro é dada por essa equação. C é igual a excentricidade vezes A. Só jogar os dados, C é 0,6 vezes 10, que vai me dar o quê? 6 centímetros. Então é o que vocês estão vendo agora na tela aí. Um foco, ele fica a 6 centímetros do centro da elipse, né, da origem, e o segundo foco vai ficar também a 6 centímetros do centro da elipse. E aí agora vamos jogar isso para a astronomia, né? Para a lei de Kepler propriamente dita, para a lei das órbitas. Como vocês podem ver aí, para quem achava que um planeta, né, fazia uma órbita, a órbita planetária era circular, está equivocado, tá? Então desconstrói isso. Um planeta, uma lua, enfim, qualquer objeto que tenha uma órbita em torno de um outro, ele sempre vai ter uma órbita elíptica e não circular, tá? E é o que vocês estão vendo aí. Então tem aí o Sol num dos focos, né? O planeta transladando o Sol, né? A estrela. E a gente tem também dois pontos importantes na elipse, tá? O primeiro ponto é esse ponto aí que a gente vai chamar de ponto P. E o segundo ponto é esse ponto que a gente vai chamar de ponto A. Esse ponto P, a gente vai chamar ele de periélio, e na verdade é o ponto onde o planeta ele vai se encontrar mais próximo de sua estrela. E o ponto A a gente vai chamar de afélio, que é o ponto onde o planeta está mais distante da estrela. Tá? Então o periélio nada mais é que o quê? Que o A, que é o semi-eixo menor, menos o C, que é a distância entre um dos focos e a origem da elipse. Né? O afélio é simplesmente o A mais C, que é o semi-eixo maior, né, mais a distância de um dos focos até a origem da elipse. Isso é muito importante na astronomia. Periélio e afélio são conceitos muito comuns que se... E então vamos fazer agora um exercício propício para a astronomia, né? Sabendo-se que a excentricidade do planeta anão Eris vale 0,44 e seu semi-eixo maior são 10.152.309.897 quilômetros, determine seu periélio e seu afélio. Vamos colocar aqui o desenho aqui do esquema, né? Então a gente tem lá o Sol em um dos focos da órbita e a elipse, que é a órbita do planeta anão Eris. O periélio está representado aí como a letra P, ele vale A menos C, e o afélio está representado pela letra A, ele vale A mais C. Então foram dados o E, que é a excentricidade, o A, que é o semi-eixo maior, né, da órbita do planeta anão Eris. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente já tem o A, né, ali, o que é o semi-eixo maior. A gente precisa descobrir o C. O C nada mais é do que o quê? A excentricidade vezes o A, ou seja, 0,44 vezes a distância, o semi-eixo maior da órbita do planeta anão Eris, que são esses 10.152.309.897 quilômetros. Com isso, a gente chega à conclusão que o C, que é a distância no caso de um dos focos, né, do Sol até o centro da elipse, é 4.467.016.355 metros. Importante, tá, gente? Quilômetros, tá? Agora é simplesmente jogar na equação do periélio, que ele está querendo saber quanto é que é o periélio. Então o periélio é o A menos C, o A já foi dado, o C acabou de ser calculado, o periélio vale 5.685.293.542 quilômetros. Vamos agora descobrir o A, que é o afélio, tá? Que é o A mais C. A foi dado, C foi dado, só jogar, continha simples de somar. O afélio, ele vale 14.619.326.252 quilômetros.
E aí agora eu vou colocar aí ó, um esquema representativo da órbita da Terra e do planeta não Eris. Obviamente que isso não está em escala, nem de tamanho, nem de distância, enfim, mas está em escala de posições orbitais, tá? Então vocês reparem aí que a órbita da Terra ela é muito parecida, muito próxima a uma circunferência, porque a excentricidade da órbita da Terra é baixa, é esse 0,0167 que vocês estão vendo. Já a órbita de Eris ela é bem excêntrica, né? Ou seja, é uma elipse um pouco mais característica, né? Que vale 0,44, tá? Então repara o quanto que o planeta não Eris, ele tem um momento que ele se aproxima mais do Sol e outro momento que esse momento é o periélio, né? E outro momento que ele se afasta mais, que é o afélio. Já a Terra, apesar de ter uma excentricidade baixa, o periélio e o afélio da Terra também são diferentes, mas essa diferença é muito menor, é muito menos perceptível no caso do que do planeta não Eris, né? Porque a órbita dele tem uma excentricidade muito elevada. Aí só um detalhezinho, vocês estão reparando aí que o Sol, além de estar tendo um movimento de rotação, ele está tendo um movimento aí meio que circular em torno de um ponto, né? Isso daí é por causa do baricentro orbital. A gente vai falar sobre isso num vídeo que eu vou fazer ainda mais à frente aqui no canal. Bom, agora então vamos falar da segunda lei de Kepler. Kepler chamou a sua segunda lei de lei das áreas, e ele disse o seguinte: a linha que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Tá? Vamos esclarecer isso. Essa lei é bem simples, tá? E vai ser bem rapidinho. Então a gente tem aí o Sol, né, num dos focos, e um planeta que descreve uma órbita elíptica, como vocês estão vendo nesse desenho. Imagina que o planeta ele sai de um ponto A e vai num ponto B e leva esse tempo T aí. Vamos chamar esse tempo qualquer aí T. Tá? Pela lei de Kepler, quando esse planeta lá for percorrer o tempo na sua órbita, a distância entre o ponto C e D, ele vai percorrer essa distância com o mesmo tempo que ele percorre a distância do ponto A ao ponto B. Ou seja, eu tenho dois triângulos aí orbitais, né? Eu tenho esse triângulo número 1, que é do ponto A até o ponto B, e triângulo número 2, que é do ponto C ao ponto D. Essa segunda lei, ela nos ensina que o quê? Que a área desse triângulo, do triângulo 1, ela é igual à área do segundo triângulo. Isso acontece desde que o tempo que o planeta demora para ir do ponto A até o ponto B seja o mesmo do que o tempo que ele demora para ir do ponto C ao ponto D. Essa segunda lei de Kepler ela é importante porque ela nos ensina que a velocidade orbital ela não é constante ao longo da órbita. Então vocês veem aí que para ir do ponto A até o ponto B, o planeta ele demorou um tempo igual, né, no caso, para ir do C ao D. Só que para ir do ponto A ao B, ele percorreu uma distância maior. Então a velocidade dele tem que ser maior. Para ir do ponto C ao ponto D, ele percorreu uma distância menor no mesmo tempo. Em outras palavras, a velocidade do ponto C ao ponto D é uma velocidade menor do que a velocidade do ponto A ao ponto B. Então a gente pode concluir que à medida que o planeta vai se aproximando da estrela, a sua velocidade orbital ela aumenta. À medida que o planeta vai se afastando da estrela, sua velocidade orbital diminui, certo? E a velocidade orbital ela vai ser máxima quando o planeta estiver aonde? Né? Qual é o ponto que o planeta está mais próximo da estrela? Né? No periélio? Então, exatamente no periélio é aquele ponto onde o planeta ele tem a maior velocidade orbital. O contrário é a mesma coisa. A menor velocidade orbital ela vai ocorrer quando? Quando o planeta estiver no afélio, que é o ponto mais distante de sua órbita. E agora, para finalizar, vamos falar da última e talvez a mais importante, né? A terceira lei de Kepler. Essa terceira lei, Kepler denominou ela como lei dos períodos, e ele escreveu o seguinte: ele nos disse, né, na verdade, o seguinte: os quadrados dos períodos de translação dos planetas são proporcionais aos cubos dos semi-eixos maiores de suas órbitas. Vamos descomplicar isso. Kepler ele chegou, depois de muita análise, muitos cálculos, eu não vou entrar em detalhes aqui, que o período do planeta elevado ao quadrado, ou seja, o t elevado ao quadrado, divididos pela distância do planeta, no caso a distância do centro do planeta ao centro da estrela, que é esse d ao cubo, ele é igual a k. Esse k é uma constante. Kepler ele não sabia quanto que valia essa constante. Ele fez várias medições, principalmente com o planeta Marte, durante anos e anos e anos. E ele descobriu que essa relação do tempo ao quadrado, né, do tempo orbital do planeta, divididos pela distância ao cubo, daria sempre o mesmo valor, né? No caso referindo-se ao Sol, que é essa distância K. Ele não sabia
como é calcular esse K. Tá? E para calcular esse K só foi possível alguns anos mais tarde, quando Newton começou a descrever a sua teoria da gravidade. Né? E eu vou mostrar aqui como é que a gente vai descobrir esse valor de K. A gente sabe que a aceleração centrípeta, né, todo o corpo em uma órbita circular, aí esquece que a órbita ela não é circular, mas sim uma elipse, né? Mas o movimento elíptico ele também tem uma aceleração centrípeta. Ela não é constante, ela é variável porque o raio, né, ele não é constante, como numa circunferência. Numa elipse, o raio ele é variável, né? Tanto que eles têm os eixos maiores e eixos menores. Mas vamos simplificar aqui as coisas. A aceleração centrípeta ela é dada por quê? Pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio da órbita, né? Da circunferência. No caso aqui, o raio ele é dado pela essa distância, vamos chamar de d, que é a distância de centro a centro de um planeta para a sua estrela. Então, a aceleração centrípeta é a mesma coisa que velocidade ao quadrado dividido por d. A gente sabe lá da mecânica clássica que a velocidade ela é igual ao quê? Ao W, que esse W é a velocidade angular, vezes o raio da circunferência. Né? Então, mesma coisa que falar aqui no nosso caso, que a velocidade é igual a W, esse raio, que é vezes o D, que é a distância. Tá? Jogando uma no outra, eu vou chegar ao quê? Que a aceleração centrípeta, que era V ao quadrado sobre D, tá? Aí eu vou substituir agora o V por WD, aí ao quadrado ficaria W ao quadrado vezes D ao quadrado dividido por D. Então eu vou ficar com o quê? Com W ao quadrado vezes o D. Então a aceleração centrípeta nada mais é do que isso, que é a velocidade angular, W ao quadrado vezes D. Tá? Qual é a força que é atuante no planeta? Toda força é igual a massa vezes a aceleração. Né? Aí já começa a entrar Newton. Aí vocês começam a entender por que Kepler não conseguiu descobrir matematicamente, né, como que se chegava nessa constante K. Então, massa vezes aceleração, né, que vai ser igual ao quê? A massa é a massa que a gente está vendo aí, o mzinho, vezes a aceleração, que é a aceleração centrípeta, que a gente acabou de definir, W ao quadrado vezes D. Tá? A gente sabe também, lá da mecânica clássica, que o W, a velocidade angular, ele é igual a 2π sobre T. Esse T é o período que um objeto ele demora para fazer uma volta completa no movimento circular. Tá? No caso aqui, o período orbital de um planeta. Tá? E aí vamos jogar agora esses dados na equação, que essa força atuante no planeta ela vai ser igual vai ser igual ao quê? Esse m massa vezes W ao quadrado vezes D, ele vai ser igual ao quê? Vai ser o m, vamos pegar agora o W, que é 2π sobre T, substituir, elevar ao quadrado vezes D. E a gente vai chegar à conclusão que a força atuante no planeta é m vezes 4π ao quadrado, divididos por T ao quadrado, vezes o D. Tá? Mais uma vez, Newton entra na história, com a sua força gravitacional. Lá eu tenho um vídeo explicando sobre a força gravitacional, como que Newton chega nessa equação. G é igual a força gravitacional, é G, que é a constante de gravitação universal, vezes a massa m, que é a massa maior, no caso aqui é a massa do Sol, vezes m, que é a massa menor, a massa de um planeta, dividido pela distância entre seus centros ao quadrado, que é o nosso D que a gente está falando desde o início. Tá? Agora, simplesmente, eu vou igualar a força atuante do planeta com a força gravitacional. Ou seja, m vezes 4π ao quadrado vezes d divididos por t ao quadrado é igual a g vezes m maiúsculo vezes m minúsculo divididos por d ao quadrado. Temos um m minúsculo dos dois lados. Esse m minúsculo, na verdade, ele é a massa do planeta, né? Eu corto de um lado com o outro, eu vou chegar aqui, T ao quadrado, vezes G vezes M maiúsculo, que é a massa da estrela, né? É igual a 4π ao quadrado, vezes D ao cubo. E aí vamos arrumar agora para a gente descobrir que o período orbital, o T ao quadrado, dividido pela distância D ao cubo, né, é igual a 4π ao quadrado divididos por G vezes M, o que nada mais é do que o K lá que o Kepler descobriu lá no século XVII. Tá? Só reforçando, tá, gente, que essa distância D, ela sempre, como eu falei, ela sempre é de eixo a eixo, nada mais é do que o semi-eixo maior da órbita dos planetas. Tá? A gente já viu na primeira lei de Kepler lá a questão do semi-eixo maior. Tá? E aí agora vamos fazer dois exemplos para a gente finalizar o vídeo, como é que se aplica a lei dos períodos, que é a terceira lei de Kepler. Tá? E nada melhor do que a gente calcular o período orbital da Terra em torno do Sol, ou seja, vamos calcular qual é a duração do ano da Terra. Tá? Dados. O G
é a constante gravitacional, né, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. A unidade de G é esse número grande, esse grande aí, não se assusta com isso não, né? Newtons por metro quadrado, quilograma ao quadrado, tá? Isso no momento não é importante, mas esse é o valor de G, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, que é uma constante, ela vale para todo o universo, seja para uma estrela, para um planeta, para uma lua, para um cometa, para uma galáxia, para um buraco negro, enfim, para que for. É dada também a massa do Sol, 1,989 vezes 10 elevado a 30 kg, e a distância do Sol à Terra. Lembrando que, só um detalhe, tá, gente? Essa distância, ela é sempre de centro a centro, e no caso da lei de Kepler, ela é o semi-eixo maior de suas órbitas, tá? Como está escrito ali, né? 2 semi-eixos maiores de suas órbitas. Então, esse D, o semi-eixo maior da órbita da Terra, ele é 149.598.023 quilômetros. Vamos pegar a equação de Kepler, T ao quadrado sobre D ao cubo, que é igual àquela constante K. A gente viu que a constante K é 4π ao quadrado dividido por G vezes M. E simplesmente agora definir quanto é que vale o T, o período, que é a raiz quadrada de 4π ao quadrado vezes D ao cubo divididos por G vezes M. E aí agora vamos colocar todos os dados que a gente já tem na equação, né? Só lembrando que, pelo Sistema Internacional de Medidas, a gente tem que trabalhar sempre com a unidade de massa em quilo. Tá? Então a massa do Sol já foi dada, 30 kg, em quilogramas, né? A distância do Sol à Terra, ou seja, o semi-eixo maior da órbita do Sol, da Terra em torno do Sol, ela foi dada em quilômetros. Então a gente tem que converter isso para metros, que é a distância, a metros é a unidade do Sistema Internacional. Então são 149.598.023.000 metros. Né? Isso elevado ao cubo, já multiplicado lá pelo 4 vezes o π ao quadrado, e vamos dividir por G, que foi dado, que é a constante de gravitação universal, que é o 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, e divididos também pela massa do Sol, 1,989 vezes 10 elevado a 30. Se a gente jogar todos esses dados aí numa calculadora, no Excel, como você queira, vamos descobrir que o tempo, né, ou seja, o período orbital da Terra, o período de translação da Terra em torno do Sol, vai me dar uma unidade em segundos, porque é a unidade do Sistema Internacional. Então vai me dar o resultado de 31.563.731,56 segundos. Vamos transformar isso em dias. Para transformar isso em dias, basta você dividir pela duração do dia em segundos. Duração do dia em segundos é 60 minutos. Um minuto, né, ele tem 60 segundos. Uma hora ele tem 60 minutos e um dia tem 24 horas. Então é 60 vezes 60 vezes 24. Tá? Fazendo a conta, a gente vai chegar a um número bastante próximo do período de translação da Terra em torno do Sol, ou seja, 365,3 dias. Né? Na prática, é um pouco menor do que isso, é 365,24, se eu não me engano. Tá? Então, número bem próximo aí. Essa aproximação ela é feita mais por causa do refinamento dos dados, né? No caso da constante gravitacional, que você entra com mais casas decimais, caso da massa do Sol, enfim. Então está aí provado quanto que dura um ano na Terra, né? São os famosos 365 dias que a gente conhece. E aí, para finalizar, vamos fazer a mesma conta agora. Dessa vez, em vez de calcular o período de translação da Terra em torno do Sol, vamos calcular o período de translação da Lua em torno da Terra. Né? Os dados G é o mesmo. Agora vamos botar aí a massa da Terra, que é 5,972 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. E o semi-eixo maior, né, a distância, ou seja, de centro a centro, o semi-eixo maior da órbita da Terra em relação à Lua, são 384.400 quilômetros. Vamos jogar todos esses dados novamente na mesma equação, lembrando que converter lá os 384.400 quilômetros para metro, tá? Jogando tudo isso, a gente vai descobrir que o período de translação da Lua em torno da Terra equivale a 2.372.641,49 segundos, ok? Fazendo a mesma conta, para transformar isso em dias, né, nós vamos dividir lá por 60 vezes 60 vezes 24, e a gente vai chegar à conclusão que o ano lunar, né, o tempo que a Lua demora para dar uma volta completa em torno da Terra, são 27,5 dias. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo, e se vocês gostaram, não se esqueçam do like, isso ajuda a fazer esse vídeo chegar a outras pessoas que tenham interesse nesse assunto.
Para quem não é inscrito, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Muita paz e muita luz. Até o próximo vídeo.